Muito bem, iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, nós vamos para o nosso livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo 11, Retorno à Cidade Pervertida, é o capítulo que nós vamos acompanhar nesse nosso encontro, então. Bom, nós vimos aqui, no capítulo anterior, além das orientações que nós acompanhamos, dos trabalhos que estavam sendo realizados no âmbito espiritual para auxiliar todos aqueles envolvidos nessas dificuldades e conflitos que nós acompanhamos, nós vimos também aqui uma nova demanda em que nós tivemos a presença de um benfeitor espiritual que fazia uma convocação para formar um grupo de trabalho, um grupo de assistência, para trabalhar com a nossa principal personagem que agora surge aqui nesse trabalho. Nós lembramos que o Padre Mauro se encontrava envolvido também agora por um outro espírito na condição de obsessor, e como obsessor, então, ele procurava sempre criar os desequilíbrios que levavam o Padre Mauro a muitas dúvidas e muitas angústias, principalmente instigando o desejo ao suicídio. E aí então o trabalho do irmão Anacleto e mais os trabalhadores daquela instituição acabaram então protegendo o Padre Mauro para auxiliá-lo na sua recomposição moral, digamos assim. E paralelo a isso então, formado esse grupo, nós entramos então agora numa nova atividade, uma atividade muito mais ampla, numa atividade muito mais complexa, porque todos esses espíritos envolvidos nesse desequilíbrio das forças da sexualidade formavam uma grande comunidade, uma grande coletividade que alimentava essas tendências desequilibradas, não somente no plano espiritual, mas também exerciam essa influência sobre os encarnados, trazendo aqui para o nosso mundo também grandes sofrimentos e grandes dificuldades. E uma personagem principal dessa comunidade, então, que nós acompanhamos, é aqui para nós Marquês de Sade, que aqui na nossa sociedade terrena ficou bastante conhecido, era um escritor do século XVIII, viveu ali por volta de 1763, e ele acabou, pelos seus próprios desequilíbrios, sendo preso, sendo internado num manicômio. E, nesse caso, nós vimos então a necessidade de, depois da sua desencarnação, ele acaba então organizando e liderando esse grupo, e agora sendo aqui o alvo da atenção desse grupo, para de alguma forma auxiliá-lo, embora contra a sua vontade, já que esse era, vamos dizer, a vida que ele tinha escolhido, para alimentar ali os seus vícios, as suas tendências. E aí então nós vemos agora esse novo grupo sendo organizado para poder auxiliá-lo na retomada da sua jornada evolutiva. Nós vimos então aqui agora, após essas orientações do mentor para o grupo de trabalho, capítulo 11, Retorno à Cidade Pervertida. Vamos lá. Profeta, bom dia. O benfeitor encontrava-se algo preocupado. Para aquela reunião fomos convocados, nós outro, Dilermando e o médium Ricardo, acompanhado pela sua mentora, o psicoterapeuta espiritual Felipe, e mais alguns assessores, formando um grupo de 8 desencarnados e 2 reencarnados. Respirava-se uma atmosfera de paz, embora todos pressentíssemos a gravidade do cometimento que se estava delineando. Guardava vivas na memória as imagens degradantes e sombrias que tivera a ocasião de encontrar na cidade da perversão,
podendo detectar que nova excursão se fazia necessária a fim de melhor entender as ocorrências da obsessão em referência às condutas sexuais desregradas. Então, lembrando que essa é a segunda visita que o Filomeno, o irmão Anacleto e o Dilermando faziam a essa cidade, lembrando que a primeira visita foi logo no começo do nosso livro, quando então o Padre Mauro, em desdobramento, foi arrastado por aquele espírito que era o seu obsessor, o Jean-Michel. Então ele foi levado ali contra a sua vontade e foram então acompanhados por essa pequena comitiva para conhecer o ambiente, conhecer quais eram as relações que Padre Mauro, em espírito, tinha com essa comunidade. Convidada a proferir a oração, que deveria assinalar o início das atividades espirituais, a nobre mentora, benfeitora Madre Clara de Jesus, concentrou-se e, à medida que se interiorizava, transformava-se em um foco de suave claridade, azul-violeta com graduações de difícil definição. A meiga voz adquirira tonalidades musicais penetrantes e ela exorou: Amoroso Jesus, companheiro dos desditados e esquecidos, evocando a tua jornada terrestre, quando desceste ao abismo das misérias humanas, a fim de nos reerguerdes ao esplendor da tua morada, também nós, servos imperfeitos da tua seara, preparando-nos para ascender no teu rumo, através do mergulho no dédalo das aflições espirituais, vimos suplicar-te o apoio e inspiração. Dulcifica-nos interiormente os sentimentos, alargando as nossas possibilidades de amor, de modo que auxiliemos sem exigências, participemos das angústias do próximo, sem nos entristecermos, e, sejam quais forem as circunstâncias em que se encontrem os irmãos do carreiro da agonia, não nos permitamos julgá-los ou censurá-los, compreendendo-os sempre, sem o que estaremos incapacitados para servi-los e socorrê-los. Nesse tremedal em que se encontram por vontade própria, após o desrespeito às soberanas leis da vida, não vigem a solidariedade nem a misericórdia, antes campeiam arbitrariedades e as loucuras do desregramento moral e espiritual, do ser que perdeu o endereço de si mesmo. Apieda-te deles, concedendo-lhes novo recomeço, qual nos conferiste quando nos encontrávamos sem rumo, e a tua voz nos alcançou, convidando-nos a seguir-te, maneira única existente de nos libertarmos das paixões primitivas. Reconhecemos as próprias deficiências para o labor que iniciaremos. Por isso mesmo, suplicamos-te, sejas nosso guia e condutor, para que todos os nossos sejam os passos seguros sobre as tuas pegadas e a nossa se transforme na ação do bem infinito, não obstante os nossos limites e as nossas deficiências. Senhor, aceita-nos o teu serviço, em nome de nosso Pai. Quando silenciou com lágrimas que lhe orvalhavam os olhos, vimos mirífica luz argêntea que, descendo de ignoto profundo, a envolveu, espraiando-se em nossa direção e albergando-nos a todos na sua claridade. Então aqui começavam os preparativos para esse trabalho. Bom dia, Dídima, bom dia, Brás. Nesse momento vimos chegar 2 jovens espíritos, cada um dos quais conduzindo um mastim de expressivo porte, mas bem amestrados e mansos, né? Então aqui nós começamos a ver que é aquela grande questão que nós vemos dentro dos estudos doutrinários a respeito da vida dos animais no plano espiritual. Então aqui nós vemos nessa comitiva, dado o ambiente agressivo e denso em que eles iam excursionar para esse trabalho, então trazem esses espíritos animais para auxiliá-los, né? Então para nós é sempre uma grande surpresa quando nós encontramos esse tipo de recurso que é utilizado no plano espiritual, seja para esse trabalho
de assistência, seja para um trabalho mais afetivo junto aos espíritos. Então, os espíritos animais presentes também nesses grupos. Era a primeira vez que, participando de uma excursão espiritual, ela fazia-se integrada por almas de animais desencarnados. A questão da alma dos animais sempre me interessara, mesmo quando me encontrava na Terra. Afinal, qual o destino reservado aos nossos irmãos da escala zoológica dita inferior, alguns deles revelando uma percepção do instinto tão aguçada que se expressava na condição de uma inteligência embrionária? Embora as informações fornecidas pelos espíritos nobres da codificação em torno do período em que eles permanecem no mundo espiritual, mas não em estado de erraticidade, retornando ao mundo físico quase que imediatamente, ele destaca esse quase, porque ele faz uma referência à resposta dos espíritos, lá no último capítulo da segunda parte, que fala dos 3 reinos, quando os instrutores espirituais orientam que os espíritos animais reencarnam quase que imediatamente, e aí então ele faz essa referência, agora encontrava aqueles mastins que seriam utilizados pelos trabalhadores do bem, demonstrando que haviam sido selecionados para auxiliar-nos em tarefas relevantes, nas quais nos poderiam ser de grande utilidade. Então são cães de grande porte nessa condição espiritual. Então, mais uma vez, o propósito dos espíritos, quando trouxeram aquelas instruções do Livro dos Espíritos, o propósito era principalmente nos orientar com relação à nossa própria condição espiritual. Qual é o destino do espírito humano após a morte? De onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa relação com o mundo espiritual? Portanto, quando se trata do mundo vegetal, do mundo animal, tratando-se dessa perspectiva espiritual, nós temos poucas informações, mas aos poucos nós vamos então montando esse quebra-cabeça a partir dessas pequenas orientações que chegam para nós por parte dos espíritos que vão psicografando essas obras, nos trazendo relatos a respeito da dinâmica do espiritual. Mas ainda nós temos muito que descobrir, muito que compreender a respeito desses princípios espirituais e dessas energias que envolvem a natureza, por exemplo. Quando nós temos uma grande queimada, um grande incêndio que acontece, como nós temos acompanhado, infelizmente, aqui no nosso país, e também, assim, da mesma forma, essas grandes tragédias naturais, qual é o efeito espiritual sobre isso, sobre esses seres vivos que acabam sofrendo esse impacto? Queimadas, enchentes e tudo mais. Então, ainda temos muito que acompanhar, muito que compreender sobre esse universo, digamos assim. Brás colocou: já ouvi dizer que os animais ficam na erraticidade um período relativo, seu tempo biológico na Terra, Pode ser mais, pode ser menos, Brás? A gente tem pouquíssima informação sobre isso para poder confirmar esse período, Então a gente vê que os espíritos fazem menção à presença desses animais em algumas situações, Nós vimos, por exemplo, no Memórias de um Suicida, nós vimos agora com Manuel Filomeno de Miranda, nós vimos André Luiz fazendo referência também a aves no mundo espiritual, a florestas em outras obras, Então, temos poucas informações, mas elas vão trazendo para nós ali alguma ideia para montarmos esse grande quebra-cabeça. Muito bem. Os jovens que os conduziam pareciam excelentes amestradores, que os iniciaram na identificação dos fluidos perniciosos e das vibrações deletérias das regiões espirituais inferiores, porquanto se apresentavam exultantes em face da possibilidade de contribuírem em favor do êxito do empreendimento em pauta. E tem, além disso tudo, ainda tem um detalhe muito importante. Enquanto nós temos essa grande preocupação, ou esse grande interesse, digamos assim, bom dia, embaixador, esse grande interesse em conhecer a realidade dos animais no mundo espiritual,
é muito importante nós observarmos a forma como nós nos relacionamos com os animais hoje aqui no mundo físico. Se por um lado nós temos aqui uma relação afetiva com os animais que vem se tornando cada vez mais próxima e cada vez mais intensa dentro das nossas relações familiares, por exemplo, por outro lado nós temos a questão da alimentação, em que nós vivemos ainda em função da necessidade de satisfazermos, né, os nossos apetites com a carne, né, dos animais. Então a pergunta é, o que acontece com eles após a desencarnação? Né, nós já estudamos sobre isso, já levamos esse questionamento aos espíritos para nos ajudarem no melhor entendimento. Eles falam, né, de grandes laboratórios onde esses princípios espirituais são manipulados, conduzidos, assistidos em diversas situações. Mas, como eu comentei, né, nós temos ainda pouquíssimos relatos a respeito dessa realidade, gerando, inclusive, muitas dúvidas e até mesmo extrapolando para muitas fantasias que acabam surgindo em torno disso. Mas vamos lá. Ainda estava mergulhado nas reflexões em torno dos animais, quando o benfeitor começou a explicar a finalidade da excursão em delineamento, informando. Ante o desbordar das paixões asselvajadas que cultivara na terra, o Marquês de Sade, residente na cidade perversa, comanda uma legião de cultores do sexo em desalinho no mundo espiritual, que se encarregam de inspirar e preservar as alucinações de homens e mulheres terrestres que lhe caem nas malhas perturbadoras. À semelhança de Mauro, o padre Mauro, o esposo da dama da consulta, ao atendimento fraterno da casa espírita, enquadra-se como dependente da ação nefasta daquelas entidades devassas que, em obsediando alguns incautos, também tombam nas malhas da própria rede de perturbação, experimentando o tormento da insaciabilidade e mais experienciando as necessidades físicas de que já deveriam encontrar-se liberados, e constituem somente impregnação dos vícios no perispírito. Então, a força do pensamento desregrado acaba intoxicando, digamos assim, né, os fluidos perispirituais, fazendo com que o espírito também sofra o desequilíbrio que viveu durante a sua vida física. Fez uma pequena pausa e logo prosseguiu. Em nossa esfera de ação, tomamos conhecimento de que um grupo de sequazes do Marquês pretende oportunamente assaltar esta instituição, que se constituiu em pouso de renovação, que é o do vero cristianismo, influenciando seus membros para tombarem nas urdiduras da sensualidade desavisada, assim interrompendo o ministério de amor e de dignificação que aqui se desenvolve. Conforme recordamos, no plano estabelecido pelo soberano das trevas, a respeito das 4 torpes verdades, os espíritos do mal investiriam com todas as suas forças contra os obreiros do Evangelho, desvelado pelo Espiritismo, por estarem interferindo nos planos trabalhados em favor das obsessões coletivas. Uma dessas verdades é o uso desarmonizado do sexo, fazendo o ser derrapar na vulgaridade e no desrespeito a si mesmo como ao seu próximo. Após inúmeras tentativas frustradas para levarem adiante o sórdido plano, solicitaram a ajuda do Marquês e dos seus comparsas, que têm atraído diversos invigilantes para o desastre inevitável. Aqui nós fazemos uma relação com o livro psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. O livro aconteceu na Casa Espírita, né, que conta para nós uma trama bastante complexa, envolvendo, né, grupos desse mundo espiritual inferior para atacarem essa instituição, e dessa instituição, então, principalmente objetivando os médiuns, fazendo com que entrem em conflitos,
em desequilíbrios morais para afetar o trabalho da instituição. E aí então, na ação, nesse conflito entre esses espíritos inferiores e os espíritos superiores que trazem proteção para essa instituição, nós vimos então muitos desses espíritos que faziam parte desse grupo inferior cedendo aos convites feitos por esses espíritos para recomeçarem uma nova trajetória, e muitos deles então aceitavam, e quanto mais eles aceitavam, mais instigava, né, a ira desses espíritos que atacavam essa instituição. Então um livro bastante interessante, mostrando para nós, né, essa disputa de forças em prol objetivando, né, cada um ali alcançar o seu objetivo. Num caso, destruir aquela instituição, do outro lado, manter ali o trabalho elevado daquele grupo. O sábio e diligente guia silenciou por um pouco, procurando ajuizar quanto às informações que iria fornecer-nos, a fim de dar continuidade à narração do plano referindo-se. Não têm sido poucos os homens e as mulheres que se reencarnaram nas fileiras da doutrina espírita, conduzindo altas responsabilidades em torno da sua divulgação e vivência corretas. Nada obstante, após alcançarem a notoriedade e mesmo certa respeitabilidade no movimento, vem tombando ante as facilidades em favor do uso do sexo irresponsável, comprometendo-se gravemente e gerando perturbação nos companheiros que, aturdidos, constatam que a sua não era uma conduta exemplar nem autêntica. Quando esses serviçais das paixões vis direcionam o pensamento para alguém e concede-lhe assistência nefasta, a sua insistência é tão grande e pertinaz que são poucos aqueles que conseguem evadir-se do cerco ou superar-lhe a pressão doentia, escravagista. Inspiram a mentirosa excelência do gozo, dão ideia que a pessoa está perdendo excelentes oportunidades de ser feliz, tendo em vista a predominância do prazer doentio, que, afinal, a vida não pode ser levada tão a sério que dispense as suas concessões carnais, que o tempo monástico não mais se instalará na terra e que esses são dias diferentes. Noutras vezes, auxiliam por inspiração reflexões perturbadoras, procurando diminuir a gravidade dos compromissos, sem responsabilidade, a banalização dos relacionamentos apressados e das múltiplas experiências como fonte de vida, etc., em terríveis conciliábulos que não poucas vezes resultam exitosos para os seus delineamentos. Então aqui a gente lembra, ao estudarmos o livro Perturbações, né, da Mediunidade, não, o livro, qual foi o último que a gente leu mesmo? Do Manuel Filomeno de Miranda? Foi o livro Tormentos da Obsessão, né? Então, nesse Tormentos da Obsessão, nós acompanhamos todas as atividades que aconteciam no Hospital Esperança, que era aquele hospital que foi organizado, construído, né? Foi idealizado por Eurípides Barçanufo, que tinha como objetivo atender exatamente trabalhadores espíritas que acabavam caindo, né, nos grandes desequilíbrios aqui do nosso mundo. E muitos deles, como nós acompanhamos, né, daqueles internos do hospital, eram médiums, eram palestrantes, eram escritores, que acabavam cedendo a essas influências e gerando para si próprios, para aquelas pessoas que eles envolviam e até mesmo para o trabalho que eles realizavam, trazendo grandes prejuízos. E depois da desencarnação, eles então chegam ao plano espiritual naquela condição tão degradante e que precisam de grande assistência para retomarem o rumo que inicialmente tinham planejado e principalmente retomarem o trabalho que tinham, com que tinham se comprometido. Seguindo, o gentil amigo percorreu a sala com seu olhar percussiente e, vendo o expressivo número de espíritos encarnados, desdobrados pelo sono,
e desencarnados, buscando amparo e orientação, não se pôde furtar a emoção prosseguindo. Lembrando que no capítulo anterior nós vimos, né, que eles estavam organizando aquela atividade na dimensão espiritual, naquela instituição, recebendo espíritos desencarnados e espíritos encarnados em desdobramento durante aquele período da madrugada, para serem atendidos nas suas dores e nos seus sofrimentos. Então ali ele observava essa grande quantidade de espíritos ali formando esse grupo de assistidos. Orando sinceramente, os companheiros ergastulados na matéria, sentindo-se perturbados com as caprichosas odisseias da sensualidade e visitados pelos desejos ignóbeis, vêm rogando proteção, buscando a reflexão nas leituras de obras confortadoras, trabalhando na ação da caridade, e como o cerco prossegue, apelam quase em desespero pela ajuda que nunca falta, a fim de seguirem fiéis aos compromissos, abraçados com devotamento. Nesse ínterim, resistindo às influências nefastas, que nem sempre lhe encontram guarida na mente ou no sentimento, tornam-se vítimas de companhias encarnadas que se corromperam e se oferecem para o banquete da loucura, alcançando-os com maior facilidade. É-lhes possível resistir às interferências espirituais pelo pensamento, renovando-se e impondo-se ideias edificantes. No entanto, quando perseguidos por pessoas amigas que se transformam e passam a assediá-los, o problema se lhes faz mais graves. Então, aqui mais grave. Então a gente vê que não somente o assédio espiritual sobre essas pessoas, sobre todos os nós, de um modo geral, mas especialmente aqueles que se tornam alvos dessas obsessões, nós temos ainda o assédio de pessoas próximas encarnadas que, sendo envolvidas e levadas ao desequilíbrio, se tornam instrumentos manipulados por esses espíritos para afetar aqueles que de alguma forma resistem, pelo menos dentro do âmbito espiritual. E aí tem todo aquele trabalho de sedução, de envolvimento, até mesmo ali vermos quedas, né, de grupos de trabalhadores, famílias comprometidas, casais que se desentendem, né, pelo fato de viverem esses conflitos graves, envolvendo inclusive a infidelidade dentro dos trabalhos nas instituições. E aqui, nesse caso, nós estamos observando o comentário feito pelo benfeitor a respeito dos trabalhos nas atividades espíritas. Mas nós sempre chamamos a atenção que nós falamos do mundo de um modo geral. Então nós vamos encontrar sempre esse trabalho de assédio, de interferência, em todas as atividades que são construtivas aqui para o nosso mundo, envolvendo pessoas religiosas, não religiosas, pessoas que são referências, né, porque o objetivo é sempre destruir as grandes construções, e para isso nós procuramos sempre os principais pilares. Né? Você não destrói um edifício simplesmente quebrando parede, você vai direto nos pilares. Né? Então por isso nós vamos encontrar, como vimos no próprio Padre Mauro, que embora fosse um espírito ainda fraco, um espírito que trazia ainda grandes dificuldades, né, com relação ao seu passado e ao seu presente, ele era ainda assim um representante da igreja. E ele foi então envolvido. E basta nós lembrarmos, né, até comentei com vocês, que eu ganhei de uma amiga, um livro escrito em Portugal, publicado em Portugal, chamado Os Papas e o Sexo, que contava a história dos papas nos séculos passados, séculos XIV, séculos XV, séculos XVI, né? E nós temos aí filmes, documentários, registros, que falam, né, como as instituições, como a instituição igreja, ela era comprometida, né, com o comportamento dos seus líderes. Então nós tínhamos papas que tinham amantes, papas que eram casados, a própria igreja que vivia ali uma promiscuidade, o que fez com que Martinho Lutero, né, criasse aquele conflito, criando a partir dali as igrejas protestantes, exatamente por causa do comportamento da igreja que ele não concordava.
né? Então nós vemos ali uma grande história nessa liderança. Então não somente da igreja, mencionei a igreja porque acaba se tornando uma referência pela grande instituição que ela é aqui no nosso mundo. Mas ainda assim nós observamos que as suas lideranças também são observadas e assediadas, porque a queda de uma liderança compromete a estrutura da instituição. Então nós falamos do meio espírita e nós estendemos isso para fora também, envolvendo, né, pensando no meio religioso, nós vamos ter ali rabinos, padres, pastores, médiuns, trabalhadores de várias ordem, que acabam sendo comprometidos por esse tipo de comportamento que é resultado desse assédio que eles sofrem. Então isso é bastante problemático para o nosso mundo hoje, né? Porque aqueles que são referências para a construção de um mundo melhor são aqueles que acabam sofrendo quedas quando se tornam invigilantes e fracos, né, nas suas tendências. Seguindo. Tá. Por essas e mais outras razões, tentaremos remover alguns obstáculos do seu caminho e interferir na planificação odienda que se trama na cidade da perversão contra esses trabalhadores da Era Nova. Todos sabemos que não é fácil o trânsito na esfera carnal, onde já estivemos, entre tropeços nas trevas da ignorância e o ressumar das paixões adormecidas e não superadas. Novamente fez uma pausa para logo concluir. A fim de ganharmos tempo, deveremos volitar na direção da cidade, acercando-nos dos seus arredores, conforme sabemos, muito bem vigiados por perversos guardas, adestrados para capturar vigilantes e visitantes inoportunos. Em qualquer situação, preservemos o equilíbrio e a serenidade, certos do divino auxílio, mantendo a confiança irrestrita em Deus e conscientes dos objetivos que ali nos conduziram. Da vez anterior, na condição de observadores, não tivemos qualquer dificuldade em adentrar-nos nos seus limites. Agora, no entanto, com finalidades de trabalho específico, deveremos manter-nos mais cuidadosos. Então aqui também, esse preparo, né, analisando principalmente a capacidade moral desses trabalhadores, porque envolvidos naquelas vibrações e temerosos e inseguros muitas vezes no cumprimento dessa tarefa, podem colocar o trabalho a perder. Então por isso ali são trabalhadores bem selecionados e bem preparados para viverem nesse ambiente com essas vibrações tão tóxicas, né, que se encontram ali, criadas por aquelas mentes desequilibradas. Reinando uma verdadeira consciência de paz e de dever, vimos o médium Ricardo acercar-se da sua benfeitora, que o envolveu em dúlcido olhar de ternura e sorriu generosa. Após breve concentração, começamos a deslocar-nos na direção da meta que nos aguardava. Pairava uma expectativa quase ansiosa em minha mente e no meu coração. Quando alcançamos a região pantanosa, próxima às cavernas escuras, em cuja intimidade se homiziavam os seus infelizes habitantes, um odor pútrido invadiu-nos a pituitária, denunciando o teor vibratório de baixíssimo nível moral, de onde procedia, qual ocorrera na ocasião da primeira visita. Então aqui o choque vibracional e também aqui a própria percepção do conteúdo fluídico desse ambiente. E a gente pode, fazendo aqui uma breve comparação, quando nós, por exemplo, adentramos num ambiente ao qual nós não estamos afinizados, o choque que isso provoca. Então nós temos aqui ambientes, por exemplo, de vícios no nosso mundo, de drogas, de comportamentos e tudo mais, que muitas vezes dá aquela má impressão. Essa má impressão que nós sentimos nada mais é do que exatamente esse choque vibracional, que para os espíritos, pelo fato de estarem desencarnados, sentem um choque muito mais intenso do que nós encarnados, que temos aqui o nosso corpo físico, como sendo esse mata-borrão que diminui a percepção desse choque vibracional.
Mas no caso dos espíritos, né, que estão ali completamente, entre aspas, desnudos do corpo físico, o impacto é direto. E para aqueles espíritos que não estão preparados, certamente ali existe um mal-estar bastante intenso. O Brás coloca, né, é engraçado, né, os portais do umbrais estão para todo lado, e é intraterreno, né? Então, temos ali essas, entre aspas, regiões que são dimensões do plano espiritual que mostram nessas fronteiras bem delineadas. Podíamos ouvir o clamor e o estardalhaço que se faziam crescentes à medida que nos aproximávamos de uma das furnas de entrada. E as furnas são cavernas, né? Para melhor dificultar a identificação dos vigilantes, que conduziam espíritos metamorfoseados em animais, por processos perigosos de hipnose perispiritual infelizes, fizemo-nos cobrir por mantos pesados que alteravam a nossa aparência e com a presença dos mastins, facultando que pensassem tratar-se de retornados de excursão ao planeta de onde traziam novos aficionados para o turbulento espetáculo. Então aqui bem interessante, né? Muitos espíritos que acabavam sofrendo essa hipnose, acabavam sofrendo também essas deformações, porque eles eram induzidos a se verem como animais e, dada a força do pensamento, conseguiam deformar seus perispíritos, se tornando, né, quando eles colocam metamorfoseado em animais, não pensemos em animais no formato que nós vemos hoje. Vemos ali seres humanos, né, entre aspas, deformados em animais, uma mistura, uma composição que deve ser aberradora, né, comparado com aquilo que são de fato os animais. Mantínhamos-nos em silêncio, não havendo despertado a atenção dos guardiães da entrada, tão certos estavam de que ninguém se atreveria a vencer as barreiras delimitadoras da comunidade alucinada. A licantropia ainda, Brás, ela está relacionada com o formato de lobo, né? E a zoantropia, ela abrange, né, diversas espécies desse formato, né, em que você pode induzir o indivíduo pela intensidade do pensamento em ele acreditar que de fato é aquilo, né? Então a licantropia é o lobo, né, que vem de lica. Agora a zoantropia são animais variados que podem também assumir esse formato, né? Lembrem, né, que nós estudamos um livro do Filomeno de Miranda em que ele acompanhava acompanhava um processo obsessivo tão intenso que o espírito que se manifestava como obsessor, ele tinha uma aparência de macaco, né? A sua deformação fazia com que ele tivesse aquela aparência de símio, né? Então nós temos ali essas mudanças tão desequilibradas que nós encontramos. Daí então, né, a gente vai fazer aquela combinação entre a força do pensamento e a plasticidade do perispírito. Então nós somos aquilo que nós acreditamos ser. E esses espíritos, então, sofrendo esse bombardeio dessas ideias desequilibradas, eles são induzidos a se verem dessa forma e acabam, de fato, se transformando nisso. Pelo menos temporariamente, né? Seguindo. Respondendo às questões que eram propostas pelos vigilantes de plantão, o nosso mentor, circunspecto e concentrado, informou que se tratava de um novo grupo recém-convidado para o espetáculo da noite. Um pandemônio reinava por toda parte. A sensualidade desbordante tomava conta dos alucinados em transe de loucura. O desfile dos carros alegóricos expressando as organizações genitais, deformadas e absurdas, os atos praticados em grupos vulgares e desvairados, inspiravam compaixão, não fosse a náusea que provocavam. Tudo ali fazia recordar os lupanares de baixa categoria e os antros da mais sórdida vulgaridade sexual animalizada. Estátuas horrendas, decorações absurdas, construções aberrantes, tudo era calcado no sexualismo chocante, ao tempo em que as músicas estridentes
faziam-se acompanhar por letras de conteúdo chulo e palavreado grosseiro, enquanto seres humanos transformados em bestas animalescas serviam de condução a hediondas personagens que as conduziam, utilizando-se de rédea e chicote, seminuas ou vestindo-se primitivamente com o que parecia couro negro escuro e brilhante, tendo adereços e argolas grosseiras penduradas em várias partes do corpo, incluindo o sexo de aparência descomunal. Tudo eram referências às mais vis expressões da conduta desregrada do abuso sexual. Grupos desfilavam exibindo espetáculos coletivos de caráter sadomasoquista, em que as aflições que eram infligidas aos seus membros produziam gritos e dilacerações absurdas, mutilações e flagelos entre gargalhadas estentóricas e zombeteiras, como a imaginação mais exagerada não é capaz de conceder. A execração não tinha limites, e apesar de nunca haver sido impressionável, mesmo quando da breve visita anterior, encontrava-me quase atoleimado ante o que a mente em desalinho é capaz de produzir. Estávamos parados numa das laterais por onde desfilava o cortejo da luxúria desgovernada. Representações de seres mitológicos se multiplicavam, sempre com destaque à área da sua perturbação ou representação sexual desconcertante. Ridículos imperadores romanos do período da pré-decadência eram imitados com burlescas aparências e debochadas carantonhas. Meretrizes famosas e seus amantes infelizes volviam a cena representativa entre aplausos ensurdecedores, assovios e gritos infernais, entronizando bizarros Eros, Bacos, Afrodites, Apolos despudorados. Nós, inclusive, tivemos uma triste visão disso na abertura da Olimpíada, né? Que, inclusive, nós tivemos protesto de instituições religiosas, fazendo com que a própria organização da Olimpíada se desculpasse por aquela simulação da Santa Ceia, né? Mostrando ali uma pessoa nua, com pessoas vestidas de formas caricaturadas. Então fica uma coisa bastante impactante que nós vimos isso numa transmissão de um nível mundial, fazendo uma simulação daquilo que seria a Santa Ceia numa representação cristã, transformado aquilo naquele espetáculo tão chocante para muitas pessoas, né? E eu lembrei disso porque Baco, né, o cantor francês que fez aquela representação, ele representava o Baco, né, deitado nu numa bandeira, e assim ele se apresentou diante das câmeras, né, algo bastante chocante para todos nós. Nesse momento surgiu um cortejo de crianças em atitudes agressivas e grotescas, de atos libidinosos estarrecedores. Apurando, porém, a atenção, pude detectar que se tratava de anões disfarçados, conforme notara anteriormente, a fim de reterem a imaginação dos pedófilos e doentes de outras expressões perturbadoras do sexo aviltado. O Filomeno tinha descrito para nós essa mesma imagem anteriormente naquela primeira visita. Não conseguia compreender toda a hediondez do espetáculo, constatando mais uma vez que naquela cidade nefasta, muitíssimos líderes das aberrações que se apresentavam na terra iam ali buscar inspiração, em razão de estarem envolvidos com a população residente. Isso quando não a visitavam com a frequência indispensável a uma perfeita identificação de conduta que pretendiam transferir para o planeta. Recordava-me daqueles que sempre proclamavam pela liberdade de expressão, no seu aspecto mais grosseiro e selvagem, exigindo leis que discriminassem usos e comportamentos vis, em nome da falsa cultura e da liberalidade que raia sempre pelo despropósito e pelo abuso, né? Parece que eu estou lendo aqui uma observação relativa à Olimpíada, né? Essa abertura
porque é exatamente isso, em nome dessa liberdade de expressão, eles se acham no direito de se apresentarem daquela forma, né? Então, em nome dessa falsa cultura e da liberalidade, né? Então, é exatamente isso que a gente viu. Alguns desses companheiros terrestres que se fizeram famosos pelos conjuntos e bandas metálicas com personificações diabólicas, ali também se encontravam no desfile, exibindo as suas mazelas e perversões com que se compraziam, a fim de despertarem no corpo físico mais tarde, sob indisfarçável mal-estar, que pensavam minorar com doses de álcool e de outras drogas químicas de que se fizeram escravos. Então, olha só, nós vemos aqui também como ele coloca, né? Bandas, conjuntos e bandas metálicas com personificações diabólicas, né? Então nós vemos isso hoje na própria cultura musical, em que nós temos ali aquela legião de jovens que pulam desesperados, né? Saltam desesperados, né? Acompanhando o ritmo e todo aquele simbolismo e aquelas imagens que são mostradas, a forma como eles se caracterizam, e isso tudo para nós acaba sendo bastante instigante, né, para o nosso mundo e para a nossa juventude, porém isso tem raízes bastante desequilibrantes quando nós olhamos da perspectiva espiritual. Era aquela, sim, uma sociedade que emergia do passado grosseiro, solicitando cidadania nos tempos modernos. Então, interessante, né? Uma sociedade primitiva do passado, porém pedindo licença, digamos assim, no presente, para fazer com que isso se torne uma coisa normal. Estava mergulhado nessas reflexões quando escutei, nos refolhos da alma, a voz gentil do benfeitor chamando minha atenção. Né? Exatamente que, de novo, né? Assim como aconteceu com Filomeno de Miranda, assim como aconteceu com André Luiz, o Filomeno acaba vivenciando essa mesma experiência. Ele começa a observar aquele cenário, aqueles quadros que vão se apresentando, e ele simplesmente se esquece do objetivo que está ali. E isso certamente aconteceria com todos nós. Nós olharíamos aquilo com tanto choque, de uma forma que ficássemos tão impressionados, que nós acabaríamos nos distraindo, né, por tudo aquilo que nós víamos. E aí então o benfeitor chamou de volta o Filomeno, né, percebendo que ele estava concentrado, né, muito mais ali observando o quadro do que preocupado com a tarefa. Não nos encontramos aqui para avaliar ou julgar o comportamento dos nossos irmãos doentes, mas sim com o objetivo de ajudá-los. Preservemos a sincera compaixão fraternal, aprendendo a avaliar tudo quanto não mais nos cumpre vivenciar, superadas essas manifestações primárias, nas quais um dia também nós, de certo modo, estagiamos antes de alcançar o momento atual. Oremos e vigiemos. Então aquela coisa, né, Brás? Presta atenção no serviço. A advertência oportuna chegara abençoada, despertando-me para o dever da solidariedade e não da censura ou da observação malsã que me permitia, desde que somos todos filhos de Deus, em cujo amor nos movimentamos e para cujo seio nos dirigimos. Todos teremos a nossa ocasião de ascender aos páramos da luz, por mais que demoremos nas trevas da ignorância e da perversidade. Mudando de atitude mental de imediato nas cenas escabrosas, que continuaram da mesma forma, passaram a ter um outro sentido e significado ante a reflexão de que Deus as permitia, porque o ser humano as elaborava em favor de si mesmo, a fim de aprender a purificar-se, saindo do pântano a que se arrojava livremente na direção da paisagem de luz. Então, olha que interessante, né? É permitido que esses espíritos, que nós criemos essas mesmas condições que vão gerar em nós o sofrimento que servirá de despertar da nossa consciência.
Porque não é simplesmente eu dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Ela deve saber o que precisa fazer. E para isso, mesmo que ela se torne resistente a essa mudança, virá então essa dor, que no tempo próprio, no tempo oportuno, vai fazer o seu efeito. E aqui lembrando, né, que nós falamos desses comportamentos que nós vemos, né, de Olimpíada, de shows, de bandas, etc, etc, nós temos até mesmo o carnaval que nós comentamos, né, que estudamos, né, no Nas Fronteiras da Loucura, o comportamento de grupos em ambientes privados, em ambientes públicos, no meio àquela festa que nós procuramos selecionar, nós procuramos separar, mas não podemos, né, observar a beleza da arte misturada com a conduta desequilibrada dos participantes. Então nós temos aqui no nosso mundo várias manifestações que acabam trazendo para nós esse mesmo teor. Então aqui mudou, então é interessante que ele coloca, por isso que eu comentei sobre isso, porque ele coloca aqui, ó, mudando de atitude mental de imediato, mudando de atitude mental, de imediato as cenas escabrosas que continuavam da mesma forma, passaram a ter outro significado, porque ele passou a olhar de uma forma diferente. Em vez dele ficar, por exemplo, chocado com o comportamento das pessoas, ele começa então a ter compaixão pelo fato das pessoas se comportarem daquela forma, sem se darem conta da sua condição espiritual, da sua condição como criatura divina, por estarem completamente cegos a esse respeito. E aí então nós mudamos completamente a nossa visão. É como se nós olhássemos, por exemplo, para uma reportagem que falasse sobre um crime. Inicialmente nós olhamos para os criminosos com todo o rancor e com o desejo, né, de que eles sofram muito por aquilo que eles provocaram com o crime que eles cometeram. Quando nós passamos a olhar com um olhar mais elevado, nós vemos aqueles espíritos que, na verdade, são espíritos que estão falhando na sua proposta reencarnatória. Espíritos que terão uma difícil jornada de ascensão voltando desse abismo em que eles se lançaram. Então, da revolta de que nós somos tomados, nós passamos a olhar com compaixão, compreendendo a necessidade da aplicação da justiça, mas sem a revolta que inicialmente acaba nos atingindo. Né? Então a gente vê a mudança, é só nós mudarmos o nosso modo de ver, o nosso modo de compreender, que nós teremos ali uma visão diferenciada. Angelina colocou, né, penso assim, que tudo em nossa caminhada devemos usar a ética, para podermos caminhar em equilíbrio, né, onde quer que estejamos, na religião, no trabalho, na sociedade, né, o ser, sendo ético, saber a medir o que é útil e que não é, né, inclusive ética e moral, sim. Esse é o objetivo maior. Porque aí, naturalmente, né, Angelina, quando nós aplicamos esses valores, né, de moral e ética, naturalmente nós transformamos o mundo à nossa volta. Transformamos tudo aquilo que nós fazemos. Né? Então, quer dizer, basta nós elevarmos os nossos objetivos, aplicarmos os nossos melhores princípios, que naturalmente tudo aquilo que nós fizermos terá um resultado nobre. O Brás coloca, né, olhando nos esportes, né, a cara das pessoas fanáticas com suas expressões carregada leva ao fanatismo. Né? Então tudo isso, né, em todas as áreas da nossa sociedade. Todo exagero traz sempre um prejuízo para todos nós. E para finalizarmos então, automaticamente deixei-me embalar pela musicalidade íntima da oração, de misericórdia e de ternura em favor dos espíritos confundidos em si mesmos, necessitados todos de bondade e compreensão, experimentando outro estado interior de paz e de compaixão. Né, aqui só para lembrarmos, quando ele falou ali, tem uma nota de rodapé aqui no final, quando ele trouxe para nós ali sobre o Senhor das Trevas, ele faz uma referência ao livro Trilhas da Libertação, no seu capítulo 10, livro esse inclusive que nós não lemos, né? Mas ele faz uma referência a esse grande Senhor das Trevas, esse espírito, né, cuja influência acabava envolvendo um grande grupo de seres
que viviam, né, envolvidos nessa energia inferior, nessa prática do mal em todas as suas vertentes. Isso é que está faltando na nossa sociedade, né, ética, né? Então moral e ética, né? A ética, a gente lembra, né? Ética é aquilo que diz respeito às escolhas do próprio indivíduo. Moral é aquilo que diz respeito ao comportamento do indivíduo na sociedade. Né? Então, são dois valores, né? O indivíduo que traz a ética em si age moralmente perante a sociedade. Né? Então, juntar os dois para alcançarmos esse objetivo. Então, encerrando por aqui, meus amigos, o nosso encontro de hoje, em que esse capítulo trouxe para nós, né, a descrição da chegada desse grupo, dessa comitiva, dessa equipe até esse local, observando, né, o ambiente, o cenário, o comportamento e tudo mais. Nesse capítulo 12, Estranho Encontro, nós começaremos a ver aqui a ação desses trabalhadores nesse ambiente junto a esses espíritos. Então, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje,